Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera, vamos resolver uma questão hoje sobre unidade de medidas, conversão de unidade, para ser mais exato. Eu deixei uma dica no Instagram, né, para você hoje sobre unidade de medida. Segue lá, assiste a dica e tenta fazer essa questão antes de eu resolver, porque eu tenho certeza que com a dica você vai conseguir resolver. Lembrando, esse tipo de questão de unidade de medida pode ser que caia uma, duas, se cair, mesmo que caia uma, pessoal, é obrigação acertar esse tipo de questão. Esse tipo de questão a gente não pode errar. A gente vai ver mais pra frente em algumas dicas que eu e Thales Albert vamos passar, tá? Que vocês não podem errar questões fáceis, para que vocês não possam baixar a nota de vocês. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Ainda tem um longo caminho aí para a gente chegar até a prova, tá? E esse assunto é só um assunto meio que introdutório. Como eu falei para vocês, é um assunto que vocês também vão ver em matemática, em física e em química. De novo, falei lá na dica do Instagram, vou falar aqui. Não esquece de seguir e se inscrever no canal da Dupla Ligação, tá? Se você vai aprender matemática comigo, se você vai aprender física com o Thales, nada melhor que você aprender química com essa duplinha aí, que começou agora, começou com a gente, simultaneamente, não com a gente, mas no mesmo tempo. E eles vão te ajudar aí também a entender um pouco mais da química do Enem para passar aí no vestibular, Então, gente, ó, vamos ler essa questão junto e vamos ver como eu faria e como você pode fazer para arrematar essa questão sem precisar de regra de 3 ou ficar enrolando. Lembrando, não tem um jeito certo de fazer uma questão, tá bom? A gente também vai conversar sobre isso no nosso papo de sexta-feira, falando sobre o Enem e passando um pouco da minha experiência para vocês. Mas, como é que eu fiz essa questão? Primeiro, vamos ler a questão para poder saber. Então a questão diz o seguinte, a questão vai me dizer que um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Opa! Ele vai me dar algumas medidas e ele precisa que essas medidas sejam dadas em metros. Então, vamos logo colocar nossa régua de conversão, porque a gente vai precisar converter, né? Então, ó, lembrando aqui nossa régua, tá? Thales, esqueci como faço a régua de conversão. Não consigo lembrar quem vem primeiro e quem vem depois. Como eu falei lá no Instagram, gente, eu não sou muito adepto a decorar, a macete, na verdade. Eu não sou muito adepto a macete, eu não sou muito adepto a essas coisas. Mas tem algumas coisas que valem a pena, alguns macetes que valem a pena. Assistindo um vídeo do professor Pedro Ítalo Vaz, se eu não me engano, vocês podem procurar aí, ele deu uma dica legal, eu considero uma dica legal. Tenta decorar, para régua de conversão, tenta decorar essa frasezinha. Que aí você vai pegar justamente aqui, ó, com K. Comi hambúrguer do McDonald's com milkshake. Pessoal, e se eu esquecer isso? Ou você vai ter que gravar a régua de conversão, ou você grava essa frasezinha para você colocar. De todo jeito, seria o ideal que você tivesse essa reguinha aqui, ó, na cabeça, para quando você for fazer regra de conversão. Então vamos lá, vamos continuar lendo a nossa questão, porque a gente já viu como é que a gente vai converter. A gente não vai usar regra de 3, tá? Não hoje. E a gente não vai usar nenhum outro tipo de ferramenta, que é o que a gente vai chamar aqui. A gente vai usar a ferramenta da régua de conversão, essa reguinha aí. Lembrando que essa régua vai servir para grama e vai servir para litro também, quando a gente precisar converter. Nesse caso aqui, o que ele está pedindo? Ele quer que eu faça com que a distância entre os eixos dianteiro e traseiro e a distância entre o solo e o encosto do piloto, que aí está em milímetro e em centímetro, ele quer que eu converta isso para metro. Ao optar pelas medidas A e B, que ele já deu no desenho, eu não vou precisar de muita interpretação, nem de muito trabalho nessa questão. Inclusive é uma questão que você faz ligeiro. Thales, você está demorando 5, 6, 7 minutos para fazer a questão. Eu estou te explicando. A gente vai explicar algo que a gente sabe e a gente demora mesmo, tá? Mas esse tipo de questão você mata em 2 minutos. No máximo, gente. No máximo em 2 minutos. Se você conseguir ler rápido e entender o que ele quer, você vai matar essa questão em menos de 1 minuto, eu tenho certeza disso. Depois você pode tentar, tá bom? Então, ó, ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente... Bom, ele diz que A aqui vai medir 2.300 milímetros. Ora, se milímetros está aqui
e eu preciso passar para metro, vamos relembrar. Cada casa aqui que eu andar para a esquerda, eu vou ter que dividir por 10. Cada casa que eu andar para a esquerda, eu vou ter que dividir por 10. Cada casa que eu ando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Se ele está em milímetro e está vindo para metro, quer dizer que ele está dividindo por 10, dividindo por 10 e dividindo por 10. Ou seja, se eu dividir por 10 3 vezes, eu vou dividir por 1000. Então, se eu quero converter 2.300 milímetros para metros, eu vou ter que dividir isso por 1000. Quando eu divido por qualquer número múltiplo de 10, você vai lembrar aí, se não lembrar, tenta dar uma revisada, você só vai, tanto dividindo, gente, tanto multiplicando por 10 ou por múltiplos de 10, você só vai deslocar a vírgula. Ou você desloca a vírgula para a esquerda na hora da divisão, ou você desloca a vírgula para a direita na hora da multiplicação. Como eu estou fazendo uma divisão por 1000, então eu vou deslocar 3 casas para a esquerda. Alice, onde é que está a vírgula desse 2.300 que eu não estou vendo? Se você não está vendo, ela está no final. Então, ó, desloco 1, desloco 2, desloco 3. Isso aqui vai ser igual a 2,3. 2,3 o quê? Metros. Acabou de converter 2.300 milímetros para 2,3 metros, você acabou a questão. Como assim, Thales? E o valor de B? O valor de B aqui não vai me interessar, porque na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, não tem a opção que eu quero com relação à medida do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Tá, Thales, mas eu quero confirmar que os dois resultados vão dar exatamente o que está. Eu não indico. A gente precisa reduzir o tempo ao máximo de questões no Enem para que a gente possa ter um tempinho para resolver umas questões mais complicadas. Mas se você quiser fazer, também eu não vou condenar. É só você vir aqui do lado e aí você vai converter 160 centímetros para metro. Opa, então eu vou andar uma casa e vou andar 2 casas. Se eu dividir por 10 2 vezes, eu estou dividindo por 100. É o mesmo princípio que você está dividindo 3 vezes por 10. Então eu vou dividir 160 por 100. De novo, se a vírgula não aparece, ela está no final. E aí eu vou deslocar para a esquerda quantas casas? 2 casas. Então, ó, 1, 2, exatamente 1,6 metros. Então, exatamente 1,6 metros, você já pode ir lá e marcar, agora sim, com certeza absoluta, você vai marcar a letra B, tá bom? Então, gente, como eu disse para vocês, essa é uma questão rápida, é uma questão fácil, e como eu disse para vocês, a gente vai ver mais para frente, mas uma questão dessa, você tem a obrigação de acertar. Essa é uma das questões que, se você errar, você pode prejudicar a sua nota, mesmo que você acerte algumas questões mais complicadas, tá? A questão de hoje é essa. Não esquece de dar like aí no vídeo, não esquece de compartilhar. Se você se interessou por ter aula comigo, ou com o Thales Albert de Física, ou comigo e com o Thales, tá? Os dois ensinam matemática e os dois ensinam física. Nos procure tanto no privado do Instagram, quanto no comentário aqui, que a gente tem alguns cursos disponíveis e disponibilidade para te ajudar também de forma particular, tá? Então segue a gente no Instagram, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Falou!